Muito bom dia para você que veio. Seja bem-vindo à nossa reunião presencial nesta manhã de domingo. Está um dia lindo, porque esse dia foi o Senhor que fez. E seja bem-vindo também você que está nos acompanhando da sua casa, você que por alguma razão não pôde estar aqui. Aqui é bem melhor presencialmente, mas se você não pôde estar nos acompanhando, ou se você é de outro bairro, outra cidade ou outro país, seja bem-vindo também à nossa reunião. Quero mandar um abraço para o seu Genésio Rodrigues, que sempre nos acompanha. Um abraço também para o seu Enio e Dona Elza, que também sempre nos acompanham. E a todos que nos acompanham sempre, mas às vezes não deixam o seu nome ali para a gente saber, mas a gente sabe que tem alguns irmãos assistindo bem quietinhos ali, mas participando com a gente desse momento tão especial que é o nosso tempo com a palavra de Deus. Nós lembramos que nós temos várias classes aqui presenciais, e essa é a classe de doutrinas básicas. Nós fizemos já um curso um pouco mais longo, um pouco mais demorado pelo Facebook, e agora nós estamos fazendo um curso mais resumido aqui no YouTube, especialmente para aqueles que estão chegando na igreja e para aqueles que querem rever alguns pontos que são essenciais e fundamentais, que são básicos para a nossa caminhada de fé. Vamos orar, e vamos orar mais uma vez pedindo a Deus que nos ajude nessa caminhada que nós temos nesta manhã. Senhor Jesus, muito obrigado pela reunião do Teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque estar reunidos aqui é um privilégio, é uma bênção. E muito obrigado também pela palavra do Senhor que nós temos aberta. E essa palavra nos instrui, nos orienta, nos ajuda a caminhar. Nos ajuda, Senhor, a entender, a praticar, a compreender a Tua revelação nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estávamos falando sobre passos para uma pessoa se tornar membro da igreja. Esse foi o tema do nosso último vídeo. Se você quer se tornar membro da igreja e não assistiu o vídeo anterior, então quero recomendar a você que assista o vídeo anterior. Nós falamos ali alguns passos que são importantes para que uma pessoa se torne membro da igreja. E nós falamos também no nosso último encontro sobre a pública profissão de fé. A pública profissão de fé, que é, na verdade, uma confissão pública da nossa fé. E nós explicamos que quando uma pessoa vai se tornar membro da igreja, ela vem aqui à frente, numa reunião pública, e ela confessa o seu compromisso com Jesus e com a igreja. E ela confessa neste local, que é público, acessível para qualquer pessoa, não precisa de uma senha para entrar, não tem ali uma guarita pedindo para você apresentar seus documentos, senão você não pode entrar, não tem nada disso. A porta está aberta, então este é um lugar acessível, portanto é um local público, certo? Então você, num local público, você vai confessar que Jesus é o Senhor da sua vida e que você se compromete com o Senhor Jesus e com a igreja do Senhor Jesus. Mas a pública profissão de fé, ela deve acontecer no nosso dia a dia, porque nós confessamos Jesus diante de todas as pessoas com quem nós convivemos. Nós não escondemos o nosso amor e o nosso compromisso com Jesus. E sempre que é adequado, sempre que é possível, nós confirmamos e apresentamos o nosso testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida e explicamos a todos aqueles que estiverem interessados qual é a razão da nossa fé, qual é a razão de nós estarmos neste caminho. E hoje eu gostaria de conversar um pouco mais sobre essa questão da pública profissão de fé
E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é os privilégios que vêm para uma pessoa que se torna membro da igreja. É bom nós ressaltarmos que nós temos dois tipos de membros na igreja. Nós temos os membros professos e os membros não professos. Por quê? Porque a primeira coisa que faz com que uma pessoa se torne membro da igreja é o batismo. É através do batismo que você se une ao corpo de Cristo. E, em segundo lugar, a pública profissão de fé. Então, quem são os membros professos? São aqueles que, além do batismo, confessam a sua fé publicamente e solenemente, assumindo os compromissos com o reino de Deus e com a igreja. Com Deus, com o reino de Deus e com a igreja. E que seria, então, um membro não professo? O membro não professo seria uma criança, filho de alguém que já é membro da igreja, que recebe o batismo. Então, a criança é membro da igreja, porque o que torna alguém membro da igreja é o batismo, mas ela, por ser criança ainda, não tem condições de confessar publicamente a sua fé. Então, como é que faz nesse caso? No Antigo Testamento, da mesma forma, depois nós vamos aprofundar isso um pouco, nós vamos falar sobre isso um pouco mais demoradamente, mas no Antigo Testamento, o rito que tornava alguém parte do povo de Deus era a circuncisão. Então, o menino, ao 8º dia de vida, era circuncidado. E ele também não tinha entendimento nenhum da sua fé. E como, então, que aquele menino podia fazer parte do povo de Deus? Por causa da fé dos seus pais. Isso se chama fé representativa. Ou seja, o meu filho pode fazer parte do povo de Deus pela minha fé, até que ele tenha condições de crer por ele mesmo e de assumir por si mesmo os compromissos que estão relacionados à fé. Isso é válido para o Antigo Testamento, isso é válido para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o rito era a circuncisão, no Novo Testamento, o rito é o batismo. No Antigo Testamento, apenas os meninos passavam pela circuncisão. E como que acontecia com as meninas? As meninas, quando estavam em submissão ao pai, que era circunciso, elas então faziam parte do povo de Deus. E quando essa menina se casava, ela estando em submissão ao marido circunciso, ela fazia parte do povo de Deus. Então, para os homens, era circuncisão, para as mulheres, era através do relacionamento com o pai ou com o marido, e que tornava, era uma aceitação assim, por tabela, vamos dizer assim, usando muitas aspas, né? Então, no Novo Testamento, há uma ampliação desse sentido. O batismo substitui a circuncisão e o batismo ele é aplicado indistintamente a homens e mulheres que queiram se unir a Cristo e à igreja para servir a Deus, para se comprometer com Jesus, com a igreja e com o reino de Deus. Então nós temos os membros professos, aqueles que além do batismo fizeram a sua confissão pública de fé, e temos os membros não professos, que são as crianças batizadas até que elas completem 18 anos. Então, quando uma criança, já não é mais criança com 18 anos, quando completa 18 anos, ela já tem condições de assumir a fé por si mesma. Então, aos 18 anos, você deve orientar os seus filhos para que, aos 18 anos ou antes, eles possam se comprometer com a igreja e com Jesus publicamente. Por quê? Porque no reino de Deus, o compromisso, ele é proativo. E a indiferença, ela significa não. Percebe? Vou explicar melhor.
Um rapaz chega todo animado para conversar com a moça, para pedir para namorar aquela moça. Fala assim, olha, eu estou gostando de você, eu quero namorar você. E se a moça fica assim, não responde nada, olha para cima, olha para o outro lado, começa a assobiar, ela está o quê? Indiferente. O rapaz vai entender o quê? É não. É não, porque se ela quisesse, ela falava, que bom, também estou gostando de você, vamos tentar, vamos aí, vou aceitar e tal. Mas indiferença é não. Então não existe aquela pessoa que ouve o Evangelho e não diz nada, não responde nada, não entrega a sua vida para Jesus, essa pessoa não se rendeu ao Evangelho nem a Jesus Cristo. O chamado de Deus exige de nós uma resposta ativa. Então, quando você ouve o Evangelho, você diz, sim, Senhor, eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz, que o Senhor morreu pelos meus pecados para me trazer perdão, portanto, eu me rendo a Ti. Eu reconheço aquilo que a Tua palavra diz, que é verdade. Então, o compromisso da fé é sempre um compromisso ativo. O que isso quer dizer? Que se o seu filho, batizado, membro da igreja, aos 18 anos, ele não assumir a fé por si mesmo, é a mesma coisa que ele negar o Evangelho. Ele está dizendo, não, eu não tenho a mesma fé que os meus pais, eu não quero me comprometer com Jesus e com a igreja. Ele está dizendo não. Ele está fazendo a pública profissão de fé ao contrário. Por quê? Porque a indiferença é não. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, ou você é de Jesus, ou você assume uma posição, eu sou de Jesus, eu me entrego, eu me rendo, eu me comprometo com Jesus, ou então você está negando a Jesus. E isso é muito sério. Por isso que nós que temos esse compromisso de fé, devemos instruir nossos filhos desde pequenos, explicar para eles a palavra de Deus, instruí-los nos caminhos do Senhor, mostrar para eles que essa é a melhor vida, é a vida com Deus, ensiná-los a se relacionar com Deus e explicar para eles, olha, eu batizei você pela minha fé, porque quando você era pequenininho, você não entendia nada. Mas logo, logo, você vai fazer 18 anos, e quando você fizer 18 anos, você vai lá na frente e vai falar, olha, a fé que os meus pais tiveram é a minha. Eu creio também em Jesus Cristo. Eu creio também no Evangelho. Eu me comprometo também com a igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Está claro isso? Então, nós temos duas qualidades de membros. O membro professo é aquele que foi batizado e confessou publicamente a sua fé, e os membros não professos, que são as crianças batizadas antes dos 18 anos. Até os 18 anos, ela pode até fazer a pública profissão de fé, de repente com 16, 15, 14, ela tem uma consciência, ela tem um entendimento, ela tem condições de responder, ela tem condições de assumir o compromisso da fé em Jesus, ela pode, sendo menor de idade, com autorização dos seus pais, ela pode professar a sua fé. Inclusive, eu me lembro de uma vez que eu recebi alguns jovens na idade de 16 anos, mais ou menos, cujos pais não pertenciam à igreja. E nós, então, pedimos que eles trouxessem por escrito, uma autorização dos pais para que eles se tornassem membros da igreja. Quando o pai já é membro da igreja, é mais fácil, nós estamos todos aqui, não é? E é mais fácil esse processo. Então, nós temos dois tipos de membros, os professos e os não professos. Por meio da pública profissão de fé, o candidato passa a desfrutar de direitos e privilégios. E eu queria falar um pouquinho sobre esses privilégios, esses direitos e privilégios de um membro professo da igreja. Primeiro,
Um membro professo pode participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um privilégio dos membros da igreja. Aliás, os membros não professos também podem receber a ceia do Senhor. Então, por isso que no momento da ceia nós orientamos para que os pais sirvam a ceia para os seus filhos. Por quê? Porque no Antigo Testamento, na ceia da Páscoa, os pais ofereciam os alimentos daquela ceia para os seus filhos e explicavam o que aquilo significava. Então, o fato dos pais servirem a ceia do Senhor para os seus filhos significa, primeiro, que os filhos são parte do povo de Deus, os filhos são participantes de todas as bênçãos do reino de Deus, mas também mostra a responsabilidade que os pais têm em instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque o seu filho vai perguntar: pai, mãe, por que a gente come esse pão? E aí você vai explicar: porque Jesus estava reunido com seus discípulos, ele estava celebrando a ceia da Páscoa, e ele disse: este é o meu corpo. E ele pegou o pão para representar o sofrimento que ele iria passar ali na cruz, sofrendo e morrendo pelos nossos pecados. Então o pão representa isso. Então quando Jesus partiu o pão, ele demonstrou que o seu corpo seria partido. Em que sentido? Ele passaria por muitos sofrimentos. Da mesma maneira que o trigo precisa ser malhado para virar farinha que dá origem ao pão. O Jesus sofreu no seu corpo o castigo que nos traz a paz. E aí a criança vai perguntar: e pai, mãe, por que a gente toma esse cálice de vinho? E aí o pai e a mãe vão explicar: porque Jesus lá na cruz derramou seu sangue por nós, e o vinho, que cor que é o vinho? É vermelhinho, ele lembra para a gente o sangue. Que cor que é o sangue? É vermelho também. Então nós nos lembramos, olhando o vinho, nós nos lembramos que Jesus derramou seu sangue. E nós comemos o pão e bebemos o vinho, e isso representa que nós nos alimentamos espiritualmente de Jesus. Que a nossa comunhão com Jesus é que nos fortalece e que nos ajuda a caminhar no dia a dia. Então essas coisas precisam ser explicadas para as crianças. E quem tem a obrigação de fazer isso são os pais. Não deixe só para a igreja fazer isso. A igreja cumpre esse papel como um complemento. Aonde as crianças vão aprender é no dia a dia do lar. Quando os pais oram e leem a Bíblia, quando os pais oram com os filhos e leem a Bíblia com os filhos e os instruem no caminho do Senhor. E mostram em cada situação qual é o princípio bíblico para o qual a gente deve viver. Por exemplo, seu filho aparece, ele vem da escola com uma borracha que não é dele. Você vai dizer: escuta, o que aconteceu? Você achou essa borracha? De onde ela surgiu? Ele vai falar: ah, não, eu achei bonita, eu peguei do meu coleguinha. Mas você pediu para ele? Não. Então, abre a Bíblia e mostra que pegar as coisas dos outros é errado. Não roubarás, isso é pecado, isso não honra a Deus. Então você vai voltar lá, vai devolver e vai pedir perdão para o seu amiguinho. Então você vai instruindo o seu filho a viver conforme os princípios e valores da palavra de Deus no dia a dia. É no dia a dia que isso acontece. Aqui na igreja é um complemento. Aqui na igreja as crianças vão ter contato com as histórias bíblicas, que, aliás, você deveria contar também, porque a criança vai guardar muito mais aquelas coisas que o pai e a mãe contam. Você precisa contar as histórias bíblicas, mas a vivência dos princípios no dia a dia, a igreja não oferece. São os pais que vão estar com seus filhos em determinadas situações em que eles vão precisar mostrar qual é o caminho que honra a Deus. Qual é a decisão, o comportamento que honra a Deus? Então,
dessa maneira. Então, os membros da igreja, todos os membros da igreja têm acesso à ceia do Senhor. Por isso que nós orientamos pessoas novas que estão chegando à igreja, que procurem o pastor, para que sejam orientados, para que possam vir aqui também, fazer a sua pública profissão de fé e, se necessário, receber o batismo. E para que se tornem membros da igreja, porque a ceia do Senhor, ela é do Senhor, ela não é nossa. Nós oferecemos a ceia a qualquer pessoa que venha, a pessoas de outras igrejas, não tem problema nenhum, mas nós orientamos que a ceia do Senhor é para aqueles que confessam a Jesus publicamente e para aqueles que são recebidos por meio do batismo, porque o batismo é o sinal que marca a entrada para o corpo de Cristo. Aqueles que não foram batizados na infância pelos seus pais crentes, ao fazerem a pública profissão de fé, recebem o batismo também. Aqueles que já foram batizados na infância, mesmo que tenha sido em uma outra igreja evangélica, não precisa batizar de novo. Porque o que é a pública profissão de fé? É você confessar publicamente os compromissos implícitos no batismo. E, no caso, nós batizamos aqueles que não foram batizados na igreja evangélica, ou pelo menos nas igrejas reconhecidamente evangélicas. Ou seja, todas as igrejas que têm os pontos essenciais de fé, os pontos fundamentais são os mesmos, não há necessidade de batizar novamente. Quando que a gente batiza novamente? Quando a pessoa veio de uma determinada igreja ou religião que não tem os mesmos pontos fundamentais de fé. Por exemplo, a pessoa vem de uma religião que não crê na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa vem de uma religião em que Jesus não é o único e suficiente Salvador. Ou a pessoa vem de uma religião que ensina que não é Jesus que salva, é a igreja que salva. Ou Jesus, para salvar, além de Jesus, você precisa de mais alguma coisa. Essas são características de movimentos que são diferentes, que são separados daquilo que nós entendemos que é o cristianismo puro. Então, nesse caso, quando uma pessoa é batizada, ela é batizada para dentro de todo aquele corpo doutrinário. Se a pessoa vem de uma igreja que tem os pontos fundamentais, pode ter alguma diferença em pontos secundários, não tem problema nenhum. Ponto secundário não tem problema nenhum. Mas se é um ponto fundamental de fé, aquela igreja se descaracteriza como um ramo do cristianismo do qual nós fazemos parte. Então, nós exigimos, nesses casos, o batismo novamente. Aí nós analisamos caso a caso. Tá certo? Um segundo privilégio daqueles que professam a sua fé é poder apresentar os seus filhos ao batismo, aqueles que tiverem filhos. Um cristão batizado e professo, quando ele tem filhos, ele pode apresentar os seus filhos ao batismo. Por quê? Crianças são batizadas pela fé dos pais. Então, se o pai não tem fé, ou a mãe não tem fé, não tem como batizar a criança. Mas se você professou a sua fé, você é um membro da igreja, você então tem a fé, tem o compromisso da fé para poder apresentar o seu filho com essa fé substitutiva, para dizer, olha, eu batizo meu filho aqui porque eu creio e confio que o meu filho também vai ter a mesma fé que eu. E aí, essa fé se chama fé representativa. O seu filho passa a fazer parte do povo de Deus até que ele tenha condições de assumir por si mesmo os compromissos da fé. Em alguns casos, até não assumir. Pode ser que não, ao chegar aos 18 anos, a criança fala, não, eu não tenho essa fé. Mas se ele tiver essa fé, ele vai
apenas confirmar, e aí quando aos 18 anos ou antes, aquele filho confirma a sua fé, confessa a sua fé e diz, não, a fé que meus pais tiveram é a minha fé. Essa fé que ela assume agora, ela vai bater lá atrás no batismo que ela recebeu. E aí, portanto, não tem necessidade de receber de novo, de batizar de novo. Tá certo? Um outro privilégio é que o cristão professo, ele pode ocupar cargos eletivos na igreja. Tem um prazo aí, aqueles que chegam, tem ali um prazo para poder se candidatar e ser eleito para os cargos eletivos da igreja. É um período ali de 2, 3 anos, dependendo de onde aquela pessoa veio. E ali, nesse período, então, ela não pode. Mas depois, então, passando esse período de adaptação, essa pessoa pode ocupar, inclusive, cargos eletivos na igreja. E um outro privilégio é que, ao ser recebido como membro da igreja pelo batismo e pela pública profissão de fé, você passa formalmente a categoria de membro comungante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você é inserido na comunhão do corpo de Cristo. Não apenas na comunhão desta igreja, mas na comunhão do corpo de Cristo, que abrange todos os verdadeiros crentes que estão por aí e que só Deus sabe e os conhece, porque só Deus conhece o coração de todas as pessoas. Tá certo? Vamos então falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre o batismo, falando da relação entre a salvação, a pública profissão de fé e o batismo. Então, como eu estava dizendo, os que não foram batizados pelos seus pais na igreja evangélica, quando crianças, irão receber o batismo junto com a pública profissão de fé. Ao assumirem o compromisso de fé publicamente, essas pessoas recebem também o batismo. Então, é assim que acontece. O batismo, e esse é um ponto muito importante que eu quero destacar aqui, o batismo é símbolo da regeneração. O batismo simboliza o novo nascimento. Novo nascimento ou regeneração, é a mesma coisa, são termos, o termo bíblico, novo nascimento ou regeneração, são termos bíblicos que têm o mesmo significado. Então, o batismo com água, ele é o símbolo do novo nascimento. E esse é um ponto fundamental para nós entendermos o porquê que batizamos com água. Tá certo? Nós vamos ter uma lição aqui bem específica sobre o batismo. Talvez a gente tenha que dividir essa lição em 2 ou 3 domingos, porque nós vamos conversar bastante sobre isso. Mas adiantando, primeiro, o batismo é o rito de iniciação na comunidade dos que creem em Jesus. Ou seja, você passa a fazer parte da igreja e o que marca a sua entrada para a igreja é o batismo. O batismo é o rito de iniciação. É com o batismo que você inicia a sua caminhada como membro da igreja. E o batismo é o símbolo da regeneração ou do novo nascimento. Então, para a gente conversar sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tito. Tito, capítulo 3. Essa é uma passagem muito importante, é uma passagem doutrinária, e ela nos ajuda muito a entender o batismo. Tanto o batismo real, como o batismo com água. Então, nós temos o batismo real e o batismo com água. O que eu quero dizer quando eu afirmo isso?
Vamos ao texto. Tito 3, ele começa, lá no versículo 3, ele diz assim, é muito parecido com aquilo que Paulo fala em Efésios 2. Você se lembra que nós estudamos Efésios capítulo 2, e aqui Paulo vai falar a mesma coisa com outras palavras. Ele diz assim, pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Ele está falando do quê? Da vida de uma pessoa antes do seu encontro com Jesus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. E passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Ele está fazendo o quê? O retrato de uma pessoa sem Jesus. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Então ele está falando de uma pessoa totalmente fora dos caminhos de Deus. Versículo 4 começa com um porém. Porém quer dizer, mudou tudo. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Ele está dizendo o seguinte, que a iniciativa foi de Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu estava perdido, mas Deus teve misericórdia de mim e me salvou. A iniciativa é de Deus. É Deus que vai ao encontro do homem, antes que o homem possa vir ao encontro de Deus. Quando o homem vem ao encontro de Deus, ele está respondendo à iniciativa de Deus de ir até ele, de alcançar o seu coração, de abrir o seu entendimento através da graça. Então ele diz, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, quer dizer, Deus é o Salvador, não sou eu que me salvo, é Ele que me salva. A ação é dele. Não sou eu que pelo meu esforço consigo construir uma ponte até Deus. Ele vem a mim, porque eu não sou capaz de construir essa ponte. Ele é o meu Salvador. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou sua bondade e seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Lembra de Efésios? Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe disso. Aí ele continua, Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Na tradução revista e atualizada, esse versículo 5 ele está assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como que Deus salva uma pessoa? O que a gente precisa entender aqui? Bom, Jesus morreu na cruz. Ele se entregou para morrer naquela cruz. Ele foi condenado pelos sacerdotes. Portanto, ele era um sacrifício. Os sacerdotes o condenaram a morrer. E Jesus morre na cruz, como João Batista diz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali na cruz, Jesus estava se entregando. Por quê? Porque ele não fugiu. No dia que ele foi preso, ele ficou lá esperando o traidor. Ele podia ter fugido, ele podia ter ido para Betânia, como ele ia todas as tardes. Mas não, ele passou a noite ali, porque ele estava se entregando. Ele se entregou por mim e por você. Ele morreu naquela cruz derramando seu sangue como um cordeiro, que era o substituto do pecador. Só que o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito, porque ele foi um homem perfeito. Sendo Deus, tendo a natureza de Deus, assumiu a natureza humana e foi um homem perfeito que honrou o Pai em todas as circunstâncias. Jesus foi impecável
Então ele era o sacrifício perfeito que valeu de uma vez por todas. Por isso nós não precisamos mais sacrificar os animais para alcançar o perdão dos pecados. Então, quando eu olho para a cruz, eu entendo que Jesus fez tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação. Tanto que ali na cruz, as suas últimas palavras foram: está consumado. O que quer dizer está consumado? Terminou tudo, completou tudo, não falta mais nada. Jesus fez tudo que precisava fazer para a nossa salvação. Mas como é que a morte de Jesus lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, como que aquela morte de Jesus funciona hoje para mim, para que eu seja salvo hoje? Aí é que entra a operação do Espírito Santo. Deus me dá graça para olhar para a cruz e aceitar, entender, compreender, me entregar a Jesus. Esse é um movimento da graça que me impulsiona a crer. Quando isso acontece, o Espírito Santo é derramado sobre mim. Como se fosse... imagina que você vai tomar um banho, você liga o chuveiro, aquela água vem, ela é derramada e ela leva toda a sujeira. Vamos supor que você foi rolar na lama, ou você foi brincar no futebol de lama. Tem lama até dentro da orelha. Aí você vai lá no chuveiro, aquela água desce e ela tira toda a lama. Então, o Espírito Santo, quando Deus salva uma pessoa, o Espírito Santo é derramado e ele opera aquilo que diz aqui, o lavar regenerador. Regeneração é novo nascimento. É o lavar do Espírito Santo que me faz nascer de novo. Na verdade, se nós fôssemos entender a ordem certa, o Espírito Santo me faz nascer de novo. E aí eu creio. É que a gente tem a percepção, nosso entendimento eu criei primeiro, depois eu fui transformado. Na verdade, essa é a nossa impressão. Porque se você não for transformado, você não tem condições de crer. Então, na realidade, a ordem correta dos acontecimentos é essa. Deus quer salvar aquela pessoa. Ele derrama o Espírito Santo faz aquela pessoa nascer de novo, todos os pecados dela são cancelados, e aí, como nova criatura, ela olha para a cruz, ela crê, e ela se entrega a Jesus. Só que isso deve acontecer assim, tão rápido, que a gente não entende direito. Na nossa compreensão, dá a impressão que eu criei, e aí então eu fui salvo. Mas na verdade Deus me salvou primeiro, e depois eu criei. Essa é a ordem correta. Porque sem a graça de Deus, nós não temos a capacidade de responder ao chamado de Deus. O homem apenas responde com arrependimento e fé ao chamado do Evangelho. A iniciativa é sempre de Deus. Deus é que toma a iniciativa. Então vamos olhar para isso. Como que Deus aplica a morte de Jesus na cruz pessoalmente a uma pessoa, fazendo com que ela nasça de novo, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo aplica os benefícios do sacrifício de Jesus na vida de uma pessoa. Como? Deus teve misericórdia de mim e me salvou. Como? Derramando sobre mim o Espírito Santo, o lavar regenerador, o lavar que faz nascer de novo, o lavar regenerador e renovador, quer dizer, renova para uma vida nova, renova a vida, nos dá uma vida nova. Então, compare as duas traduções, você vai ver que a linguagem é diferente, mas o significado é exatamente o mesmo. Olha aqui, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Olha na linguagem de hoje. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, como que Deus faz uma pessoa nascer de novo? Derramando sobre ela o Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica pessoalmente no crente a salvação conquistada por Jesus na cruz. Isso não é maravilhoso? Isso não é lindo? Então, nós nascemos de novo quando o Espírito Santo é derramado e ele lava. Esse derramamento do Espírito que faz essa lavagem, que me purifica de todos os pecados, que dá tipo um reset. Cara, tua vida está toda estragada. Vamos fazer o seguinte, vamos zerar. O Espírito Santo faz isso, zerou. Mas e o passado? O passado morreu. A dívida que você tinha acabou. Mas e os meus pecados? Está tudo perdoado. Porque se for desatar esse nó, não vai ter fim. Então vamos fazer o seguinte, apaga daqui para trás. Vamos começar uma história nova. E a partir de agora, toda vez que você falhar, toda vez que você não honrar a Deus, toda vez que você pecar, você tem o sangue de Jesus que te purifica. Basta que você confesse os seus pecados, que você se arrependa e confesse. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Zerou, o passado morreu, porque o Espírito Santo lavou, purificou. Esse derramar do Espírito Santo é que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a primeira experiência cristã. O batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo aplica a salvação a mim. No momento em que eu sou salvo, eu sou batizado com o Espírito Santo. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Quando? No momento da sua salvação. É o lavar regenerador, o lavar que faz nascer de novo. Esse derramamento do Espírito é o batismo com o Espírito Santo. Depois nós vamos ver que a palavra batizar tem como sentido básico lavar. Batizar quer dizer lavar. E aqui está dizendo que o Espírito Santo nos lavou. Lavar regenerador e renovador. Quer dizer, o Espírito Santo me lavou, me fazendo nascer de novo e me dando uma vida nova. Renovando a minha vida para uma nova caminhada com Deus. Isso precisa ser bem entendido, porque isso é ponto fundamental da compreensão da vida cristã. E vocês percebem que eu sempre volto nesse texto. Eu recomendo que você leia, releia, medite, tente entender novamente, porque isso é um ponto fundamental. Onde é que está a confusão? Porque há determinadas denominações que falam que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção depois da salvação. E nós entendemos pelo ensino da Escritura, pelo ensino doutrinário, as cartas de Paulo são cartas que têm um ensino doutrinário. Paulo explica que o batismo com o Espírito Santo não é a segunda bênção, é a primeira bênção. O Espírito Santo é derramado, me faz nascer de novo. E aí o Espírito Santo vai habitar o crente, vai morar no crente. E à medida que você santifica a sua vida, à medida que você dá mais espaço ao Espírito Santo, o Espírito Santo passa a controlar e dirigir a sua vida. Agora, pensa no seguinte, quanto mais você se rende a Deus, mais controle o Espírito Santo tem sobre a sua vida.
não é? De tal maneira que você pode ser tão cheio do Espírito que você vai transbordar do Espírito. E o Espírito vai se manifestar na sua vida de diferentes maneiras. É essa segunda experiência, que pode ser a segunda, a terceira, a quarta, nós não negamos essa experiência, de que você pode ser continuamente cheio do Espírito Santo. O que nós afirmamos é que essa experiência, nós damos um outro nome, não é o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está dentro. Você foi batizado com o Espírito Santo quando ele foi derramado, lavou e veio morar em você. Agora que ele está em você, você pode ser cheio do Espírito. E pode ser tão cheio que transborda. E aí as pessoas falam de ser cheio do Espírito, transbordar do Espírito, ser cheio da unção de Deus. E aí você pode dar o nome que você quiser. Mas, biblicamente, o batismo com o Espírito Santo é no momento da conversão. E depois, plenitude do Espírito, enchimento do Espírito, transbordamento do Espírito. Batismo com o Espírito Santo é somente no momento da conversão. Porque é o batismo com o Espírito Santo que me faz nascer de novo e que me capacita a ter fé no sacrifício de Jesus. Entendeu? Então, esse texto é fundamental para a nossa compreensão do batismo. Por quê? Porque quando nós vamos batizar uma pessoa com água, o batismo com água é um símbolo, é uma representação do batismo com o Espírito Santo. No momento da sua conversão, no momento da sua salvação, o Espírito Santo foi derramado. Ele me lavou e me fez nascer de novo e me deu uma nova vida. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Porque batizar significa lavar. Então, no momento da minha conversão, eu fui batizado com o Espírito Santo. E o batismo com água é uma representação visual daquilo que Deus fez, me fazendo nascer de novo. O Espírito Santo foi derramado. No batismo, nós derramamos a água. E quando nós derramamos a água, você lembra, olha, o Espírito Santo foi derramado sobre mim. Eu fui transformado, mas eu não vi nada. Foi invisível. Não sei, Deus pode até abrir a sua visão para você enxergar isso, mas normalmente a gente não vê. O batismo a gente vê, porque você vê a água, você vê os pingos caindo, você vê a pessoa molhada. Então o batismo com água é um sinal visível do batismo com o Espírito Santo, que é invisível. O batismo com água é um sinal visível de uma graça invisível. Entendeu? Então, por isso que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da minha salvação, no momento da minha conversão. Eu sou batizado, lavado, o Espírito Santo é derramado sobre mim, me faz nascer de novo. E aí começa para mim uma nova vida. Uma nova vida. E é tão lindo você entender isso, porque na hora do batismo, você lembra de tudo isso. Puxa, eu estou aqui recebendo uma ministração, uma representação visual de uma verdade da manifestação da graça de Deus na minha vida, que me fez nascer de novo. Isso não é lindo? E é aí que está a beleza desse momento. É aí que está a importância deste momento. E nós vamos daqui a pouco falar sobre os sacramentos, possivelmente na próxima aula, e você vai entender por que o batismo é um sacramento. É uma santa ordenança, é uma ordem sagrada que Jesus mandou a gente
praticar o batismo com água, que representa o batismo com o Espírito Santo. Tá certo? Então, por isso, o batismo e a pública profissão de fé estão indissoluvelmente unidos. Porque na pública profissão de fé, eu confesso a fé que está implícita no batismo. Agora, imagine o seguinte: uma pessoa que não foi batizada pode ser salva? Uma pessoa que não foi batizada, imagina que é o dia do seu batismo. Você está feliz, você tomou banho, pôs a sua melhor roupa, você saiu de casa, você está a caminho da igreja, está tudo preparado lá, você vai ser, enfim, batizado, mas no meio do caminho cai um avião na sua cabeça e você morre. É muito pouco provável que isso aconteça, né? Mas se acontecesse alguma coisa assim, essa pessoa está salva? Se ela tem a fé salvadora, ela já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Portanto, ela está salva. Independentemente do batismo com água. O batismo com água é obediência a Jesus. Que todos aqueles que nasceram de novo devem ser batizados para poder fazer parte da igreja. Eu recebo o batismo com água por obediência. Tá certo? No caso das crianças, elas não tiveram escolha, elas foram batizadas pela fé dos seus pais. Elas vão ter escolha aos 18 anos, quando forem lá fazer a pública profissão de fé e dizer: não, a fé que os meus pais tinham, eu também tenho. Aí elas podem escolher, não é? Mas uma pessoa que não recebeu o batismo, a salvação não depende do batismo com água. A salvação depende do batismo com o Espírito Santo. Ficou claro isso? E o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência secundária, é a primeira experiência. Quando Deus salva uma pessoa, quando Deus salva uma pessoa, Ele salva através do batismo com o Espírito Santo, que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mas para eu afirmar que uma pessoa pode ser salva sem ser batizada, eu preciso de um exemplo bíblico. Será que a Bíblia mostra alguém que foi salvo sem ter sido batizado com água? Vamos abrir as nossas Bíblias e com esse texto eu encerro a nossa aula de hoje. Lucas 23. Lucas 23, a partir do verso 39 até o 43. Diz assim: Jesus estava crucificado, do seu lado direito um malfeitor, do seu lado esquerdo outro malfeitor, e Jesus ali sofrendo, e aqueles homens sofrendo também. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Ele estava fazendo isso ironicamente, não é? Versículo 40. Porém, o outro o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada. O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu sou pecador, eu mereço a condenação, e essa morte que eu estou tendo aqui é merecida. Ele pecou. Ele reconhece que Jesus não pecou, que Jesus é o sacrifício perfeito. E ele pede para Jesus salvá-lo. Olha aí. Ou seja, ele confia que Jesus é o Salvador, ele crê em Jesus. O que aconteceu com esse ladrão? Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo nessa hora.
Porque é somente através do batismo com o Espírito Santo que a mente da pessoa desbloqueia e ela entende quem é Jesus, e ela entende que ela pecou, ela entende que ela está condenada, e ela entende que só Jesus pode salvá-la. Então ele teve essa compreensão, porque as escamas caíram dos olhos. E aí ele diz o quê? Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Lembra-te de mim quando vieres como rei. E Jesus responde o quê? Não, peraí, vamos descer da cruz para eu te batizar, depois a gente volta aqui e morre. Foi isso? Não. Jesus disse o seguinte para ele: hoje eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Hoje. Não é depois, não é algum dia. Hoje você estará comigo no paraíso. Sem precisar batizar com água. Porque se você teve essa fé, é porque o batismo verdadeiro, o batismo com o Espírito Santo, você já recebeu. Entendeu? Então, nós cremos que não é, pela evidência bíblica, não é necessário que uma pessoa receba o batismo com água para ser salvo. Mas o salvo deve ser batizado em obediência à ordem de Jesus. Tá bom? Então, nós ficamos hoje por aqui. Se você tem dúvidas e perguntas, mande para mim e a gente, na próxima ocasião, a gente tenta responder para você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem ilumina a nossa mente. E muito obrigado porque o Senhor veio até nós, abriu os nossos olhos, nos deu entendimento, porque sozinhos nós não seríamos capazes de entender essas coisas. Por isso nós louvamos o Senhor e somos gratos ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor esteja com você.